Deus dotou o ser humano de criatividade. Então por que não usá-la para a glória dele no evangelismo? Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. Hoje vamos falar sobre evangelismo, dando continuidade e, na realidade, sendo o nosso último vídeo acerca dessa série de evangelismo até o presente momento. Quem sabe futuramente a gente possa estar retornando a esse tema sobre evangelismo e trazer outras curiosidades, mas por enquanto vamos fechar esse ciclo acerca de evangelismo. E eu quero, nessa jornada toda, já falamos sobre tantas outras coisas, eu quero falar um pouco nesse último vídeo acerca de evangelismo criativo, sobre usar meios criativos para se evangelizar. E isso tudo é muito importante justamente porque já foi-se o tempo em que se usava, em que se evangelizar era algo muito simples, do tipo pegar um grupo de irmãos que querem evangelizar, dar um grupo de folheto, um bloquinho de folhetos para cada um evangelístico, e todo mundo ia para as ruas e saía entregando folhetos para todo mundo. Ora, as pessoas recebiam de bom grado, às vezes até por educação, mas depois amassava e jogava no lixo, ou colocava dentro da bolsa, dentro do bolso, largava e nunca mais lia, ou colocava até mesmo assim, jogava. Alguns eram mais mal educados, né? Pegava e amassava e jogava na sua cara e ainda te xingava. Ou então, em alguns casos, em muito pouco, é claro, casos, pessoas pegavam, liam e aquilo tinha um resultado. Evidentemente a gente não pode, claro, se pautar em resultados para dizer se algo é certo ou errado, pelo menos no que diz respeito ao evangelismo. Se uma entre 10 pessoas leu e abriu o coração e veio, então valeu a pena e aquilo ressignifica todo o evangelismo. Mas é verdade que nós temos que também entender uma coisa. Não estou aqui sendo meramente crítico. Estou sim sendo crítico assim quanto a esses modelos, não porque não deram resultados na história, mas justamente por causa disso, porque fizeram parte da história e fazem parte da história, mas ficaram na história. Por que eu digo isso? Nós estamos na era da informação, a era da agilidade virtual, aonde as pessoas não têm mais, se naquela época, até a década de 90, as pessoas mal tinham tempo, não tinham desejo de ler um folheto evangelístico, que dirá hoje em dia que nós estamos na época dos 140 caracteres, aonde as pessoas não gostam, têm preguiça de ler textão, e afora que nós estamos na era do analfabetismo funcional, onde as pessoas leem um texto, não sabem interpretar o texto, e quando vai fazer uma redação, as provas do Enem estão aí, quase 100% daqueles que fazem uma prova de redação tiram nota 0, algo totalmente insatisfatório. As pessoas saem do ensino médio e não sabem produzir um texto, que dirá ler um texto e saber interpretar. Não é à toa também que, infelizmente, o quadro crítico das pregações é terrível, por causa justamente isso. Não saber ler o texto bíblico. Se eu não sei ler um texto comum, que dirá um texto bíblico e trazer a sua real interpretação, seu sentido único. Mas vamos lá. Então assim, eu penso que é muito bom, foi importante, fez parte da história esse de entregar folhetinho, mas ele já ficou na história. E o grande problema é quando a gente cristaliza uma forma, uma metodologia, e a gente coloca aquela metodologia porque no passado foi usado, porque os pioneiros usaram, porque no passado era muito usado e teve resultado. Agora a gente acha que ele é o único método, ou um método santo, método sacro, método oficial pelo qual Deus ele vai alcançar os perdidos. E não, um método pelo qual é bíblico que Deus vai alcançar os perdidos é por meio da palavra, por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que diz as escrituras. Agora, a maneira como as escrituras elas serão levadas, comunicadas e chegarão até as pessoas receptores, até o público-alvo, este pode e deve variar. Nós temos que começar a pensar fora da caixa. Temos que usar a criatividade que Deus dotou o ser humano. E se no mundo corporativo, no mundo dos negócios, nas empresas, é usado, é necessário, é imprescindível, é valorizado aqueles que trazem soluções criativas e palpáveis, né? Claro, algo que dê realmente um resultado. Que dirá se nós não podemos aplicar essas questões, a criatividade, ideias criativas para o meio da igreja, para o meio do evangelismo? É claro que podemos e devemos. E na verdade é um pecado não usarmos.
não vou dizer um pecado, vocês entenderam, né? É um pecado não usarmos, sendo que Deus dotou o ser humano e nós temos que usar todos os meios lícitos para poder evangelizar. Eu gosto muito de ler biografias de pregadores. E uma pregadora do início do século XX, a Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular, ela usava os meios mais criativos, foi uma das pioneiras a usar rádios, as mídias da época, tinha muito contato com Hollywood, então usava isso também, era bem teatral na sua forma de evangelizar. Uma das formas que ela usava também, até falaram, né, da sua biografia, dizem que ela geralmente ia para uma praça, subia em cima de um banco, ficava assim parada, olhando pro nada. Aí todo mundo que tava passando, parava, olhava aquela moça estranha, olhando pro nada em cima do banco da praça pública. De repente, quando ela viu que juntou um monte de gente em volta, olhando, achando estranho, ela danava pra sair correndo. E saia correndo, todo mundo vinha atrás. Oxe, o que aconteceu? Que doida é essa? Vamos ver onde ela vai. E ela entrava dentro da igreja. Quando ela entrava dentro da igreja, os diáconos já estavam posicionados e fechavam. Quando a última pessoa passava, fechavam a igreja e ela começava a subir o púlpito e começava a pregar o evangelho. É um pouco excêntrico, né? Esse método, né? Mas é um método criativo. Deu seus resultados. E eu acho que é muito importante, claro, o que nós temos que anunciar é a palavra de Deus. Claro que eu não estou aconselhando ninguém a fazer a mesma coisa, né? Ir pra praça e começar, né? Fazer isso aí, né? Não é essa a questão. Mas eu digo, nós temos que usar da criatividade que Deus dotou o ser humano para que haja um resultado. Qual é? O evangelho pregado, pessoas alcançadas, vidas transformadas e um evangelismo que possa ser relevante para o reino dos céus. Ora, por exemplo, eu tenho também muita crítica com essa questão de evangelismo de impacto, que hoje em dia os jovens assim tão empolgados querem fazer. Por um lado é muito bom, porque mostra que eles estão querendo pensar fora da caixa. Mas por outro lado, às vezes é um pouco, me perdoa a expressão, é ridículo. Simplesmente só colocar um cartaz escrito, Jesus te ama, e se você ama Jesus, buzina. Se não, não faz nada. E a pessoa vai lá no farol, levanta o cartaz e fica lá. E é claro que o motorista vai se sentir constrangido. Ele não vai querer dizer que ama o diabo, né? Vai falar, você ama Jesus, buzina. É claro que ele vai buzinar, mas aquilo não confrontou ele com a realidade da necessidade do Salvador. E ao mesmo tempo isso pode ter realmente um efeito contrário. Vai mostrar, eu amo Jesus, e aí ele buzina. E ele sai dali justificado nos seus pecados, anestesiando a própria consciência, dizendo, eu buzinei porque eu amo Jesus, então tá tudo bem. Mas ele não entendeu que ele é um pecador, a mensagem do evangelho não foi pregada, e ele sai dali justificado dizendo, eu amo Jesus, tá tudo bem comigo. E ele vai e segue a sua vida no pecado, distante de Deus, afastado de Cristo, sem crer na justificação pela fé, na obra e no sacrifício de Cristo, e você vai para sua casa dizendo, fiz a minha parte, evangelizei, quando na realidade não, você não evangelizou. É muito bom e eu louvo a Deus pela sua iniciativa de querer fazer algo fora da caixa, mas eu acho que nós precisamos realmente reavaliar a nossa metodologia para então nós termos o evangelismo muito mais que tem uma penetração maior na comunicação para com aqueles que estão nos ouvindo. Mas eu penso que nós temos que começar a pensar fora das categorias. Eu já vou ilustrar com um exemplo meu, particular. Mas nós podemos usar e abusar das mídias sociais. Se você puder usar rádio, internet, Instagram, Facebook, todas as demais redes sociais para a glória de Deus, para evangelizar, para difundir o evangelho, vai ser muito bom. Mas sem esquecer uma coisa, você está direcionando a mensagem para pessoas que não conhecem a Cristo. Tem muitos crentes também que falam assim, vamos fazer culto ao ar livre. E é muito bom. O problema é a metodologia dos cultos. Porque geralmente eles começam a cantar. Vai um grupo de crente para uma praça ou qualquer esquina de alguma rua. Vão lá e eles ficam tudo virado de costas para as pessoas. Ali virado uns para os outros naquele círculo. Eles ficam ali tendo a oportunidade como se fosse um culto normal numa igreja. Fica ali, canta os hinos da harpa. Canta os hinos deles normais, o pregador prega uma palavra direcionada e fica olhando só para as pessoas que estão ali do tipo, alguém vai passar e vai ouvir. Mas tá errado. Se eu quero comunicar com uma pessoa, eu não vou virar as costas para ela, eu vou direcionar para ela. Por isso que quando se faz o apelo, você não vê ninguém. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais afastadas da igreja e vê que ser crente é chato. E com cultos assim, ao ar livre, dessa forma, realmente eu sou obrigado a concordar. Ser crente dessa forma é muito chato, é chato demais. E agora eu ilustro com um exemplo meu, como eu falei. Eu lembro uma vez que eu fui chamado por um pastor amigo meu para um evangelismo de rua que eles foram fazer. Foram fazer um culto ao ar livre. E eu fui.
A princípio eles colocaram a caixa de som dentro da casa e tava todo mundo no quintal da casa. Só que tava com a porta assim, o portão fechado, só meio entreaberto. Eu falei, como é que a gente vai fazer um culto ao ar livre com a caixa alta, mas a gente não tá comunicando com as pessoas de fora, está dentro da casa? Aí de repente eles colocaram na calçada e falei, agora melhorou. Mas eles falaram, Renan, você vai dar uma palavra, tá bom? Eu falei, beleza. E aí eu fui lá fora, saí, falei assim até pra minha namorada na época assim. Eu falei assim, ó, você vai ver o que eu vou fazer. Aí ela falou pra mim, Renan, o que é que você vai fazer? Eu falei, calma, confia em mim. Eu saí, fui lá fora e fui vendo o número de cada casa. Tinha uma padaria, uma barbearia ali, eu fui ver qual é o nome da padaria, qual é o nome da barbearia, eu fui analisar, tem um grupo de pessoas ali sentado na calçada, tem um grupo ali de pessoas ali se drogando, eles estão ali mais pra baixo. Eu fui analisando. Quando passaram pra mim a oportunidade, o que eu fiz? Eu peguei, li as escrituras, mas comecei a falar, ó, agora que eu li as escrituras, todos vocês, aonde a minha voz chegar, prestem atenção, pode até continuar fazendo o que você está fazendo, mas pelo menos me emprestem um pouco da atenção. Eu comecei a me comunicar com as pessoas da bairro. E eu falei, ó, você que tá aí na barbearia tal, olha aqui, ó, eu acenei pra eles, dei um tchauzinho pra eles, ó, presta atenção, eu tenho uma palavra pra vocês. Vocês aí da padaria, ó, aqui, ó, eu tenho uma palavra pra vocês. Continua aí nos seus afazeres, mas, ó, presta atenção pelo menos um pouquinho comigo. Ó, você que saiu na varanda, ó, eu tenho uma palavra pra você. Vocês aí em cima, vocês aí embaixo. Comecei a chamar a atenção das pessoas. As pessoas foram saindo na calçada, foram saindo na varanda, foram saindo ali, e eu comecei a direcionar e pregar a palavra de Deus, olhando pra ele e esquecer as pessoas que estavam ali. Os irmãos que estavam ali já conheciam o evangelho e estavam ouvindo indiretamente, mas eles iriam ser edificados da mesma forma, mas a mensagem era para aqueles que estavam ali. Eu comuniquei. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não prestam atenção na palavra. Por quê? Porque você não direciona elas. As pessoas hoje em dia são carentes. E elas prestam atenção, você ganha a atenção dela quando você se comunica, estabelece uma ponte com ela. Quando você mostra, ei, é com você que eu estou falando, ela se sente importante. Aquilo mexe com as suas emoções e ela se volta para você e abre o seu coração. Você desarma ela e mostra, ele está preocupado comigo. Não me enxerga só como um número, mas me enxerga como uma pessoa. Ele me viu. E aquilo você chama a atenção com a pessoa e você começa a pensar fora da caixa e começa a levar o evangelho de uma maneira criativa que possa glorificar o nome do Senhor. Então eu quero que você aprenda e comece a pensar e usar todos os meios criativos. Internet, como eu estou usando aqui esse vídeo no YouTube, não importa, mas para difundir a mensagem do Evangelho, redes sociais, de tudo. Não só um cartaz que Jesus te ama, pode até ter, mas desde que tenha um primeiro. A justificação se dá por meio da fé em Jesus. Jesus morreu para que você não seja condenado. Fazer cartazes que tragam a mensagem do evangelho de fato. Pesquisem, estudem, pesquisem o que é o plano da salvação e façam cartaz, sintetizem a mensagem do evangelho numa frase. Mas não só Jesus te ama, porque as pessoas vão falar, tá bom, amém, Jesus me ama. Mas ele não é transformado. Leve a mensagem do evangelho, leve a palavra de Deus e assim você será, de maneira criativa, relevante para essa sociedade. Então não esquece de dar o seu joinha, curtir esse vídeo, compartilhar. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que o nome do Senhor seja glorificado em Cristo Jesus.